Esse é mais um vídeo do Minutos com Jesus, é o segundo da série Enraizado. Agora eu vou estar lendo um versículo com vocês, que está lá em Salmos 16:11. E diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Agora a Zig vai estar orando com a gente para iniciar o vídeo. E eu convido vocês a fecharem os olhos e vamos orar. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer por mais um dia. Queremos transmitir o Teu amor, queremos falar do Teu amor, queremos falar o que o Senhor fala através de nós e que as pessoas sintam esse amor, Papai. Que esse livro Enraizados enraize nas pessoas e cada vez mais ela cresça no Teu amor, porque a Tua palavra... Sua palavra é amor, Papai. Guia-nos na Tua presença, Papai. Cada vez mais queremos ser semelhante a Ti. Não é depressão, não é ansiedade, não é inveja. Não há nada que possa derrotar o Teu amor por nós, Papai. Porque venceremos diante de Ti, Papai. Cremos que temos propósitos aqui na terra e passaremos por processos, Papai. Então caminhe com a gente, que a gente não pule nenhuma etapa, Papai. Que respeitamos o Teu processo. Porque queremos que o Senhor vive em nós, Papai. Queremos que Cristo vive em nós, Papai. Então cada vez nos guie, Papai, nos guie. Que cada vez sejamos semelhantes a Ti, Papai. Que vamos estar enraizados em Ti, Papai. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todas as pessoas que estão orando, Papai. A todas as pessoas que estão nos apoiando, Papai. Eu oro pela vida delas, que cada vez mais elas sejam cheias do Espírito Santo, Papai. Que cada vez mais ela passe pelo seu processo, Papai. Porque é Tu que vive em nós, Papai. Então desde já eu agradeço e eu Te honro e eu Te louvo, Papai. Obrigado por mais um dia. Obrigado por nos amar tanto assim, Papai. Então desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos falando sobre o segundo capítulo do livro. E semana passada eu disse que eu ia trazer para vocês verem. E esse aqui é o livro Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. E o autor do livro é o Benny Lipscher. Ele é pastor e fundador da Jesus Culture. Eu acho que todo mundo, ou boa parte das pessoas conhecem pelas músicas e tal. E esse é o livro. Recomendo a leitura. Bom, enfim, hoje a gente está no segundo capítulo e o título é Florescendo no Processo. E daí a gente vai estar lendo algumas anotações que a gente fez do livro, algumas partes que a gente achou mais importante. Assim, importante o livro todo é. Assim, para quem tá lendo, é incrível como o livro parece que a todo momento ele tá falando diretamente com você, sabe? Não parece que você tá lendo algo que tá falando de outra pessoa, porque aqui nesse livro o pastor tá, assim, falando meio que da vida dele, como aconteceu com ele, mas a todo tempo parece que o livro tá falando especificamente com você. E é o propósito do livro fazer isso. Essa é a intenção mesmo. Pegar lá no nosso calo para fazer a gente enxergar as coisas. E a primeira anotação que eu coloquei foi: se você escolher seguir o processo e o tempo de Deus para criar raízes em você, creio que seja possível não apenas sobreviver nele, mas também ter sucesso. E é assim. O que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer que se a gente respeita o tempo do nosso processo, que se a gente respeita o que Deus quer fazer na nossa vida, a gente entende, obedece, a gente não vai só sobreviver a esse processo. Porque o processo não é porque ele vem de Deus que ele é fácil. É difícil, o processo é difícil, a gente vai passar por luta, vai chegar um momento que a gente vai falar: meu, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é isso mesmo que Deus destinou pra mim? Porque tá tão difícil, tá tão complicado, eu tô passando por tanta luta. A gente não vai só sobreviver a tudo isso, mas a gente vai ter sucesso.
no final do nosso processo, no final do enraizamento que Deus está fazendo dentro da gente, lá no nosso secreto, a gente vai obter sucesso. A gente vai olhar para trás e falar: cara, eu passei por tudo isso, mas era porque Deus tinha algo muito grande para minha vida. Como eu disse no vídeo anterior, quanto maior o processo, quanto maior o enraizamento, maior é a obra, maiores serão as coisas que você fará. Não por você, mas tudo para a honra e glória de Deus. E o apóstolo Paulo foi um exemplo de tudo isso. Todo mundo conhece aquele versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas todo mundo só vê esse versículo. E todo mundo coloca esse versículo em quadros, em vidros de carros, ou tatuagem, ou entre outras coisas. Eu tenho aqui em casa um pratinho escrito isso: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ninguém vê os versículos anteriores dele. E tá lá em Filipenses 4, 11 e 12, que são os anteriores a ele. E fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo quer dizer que esses versículos anteriores quer dizer que ele passou por todas essas fases. Ele soube passar por essas fases. E por isso esse versículo chega e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele soube passar por dificuldades, ele soube passar por partes da vida dele que ele não tinha algo para comer. E ele soube passar quando ele tinha tudo. E apesar de tudo, ele está querendo dizer que Deus está com você. Deus é conosco. Então quem será contra nós? E ele soube passar por tudo isso com confiança, alegria. Ele nem por um momento questionou, ele agradecia, nem por um momento, se ele estava passando por uma vida cheia de bênção, nem por um momento ele se engrandeceu. Por isso que Paulo é o exemplo, é citado como exemplo na Bíblia, porque ele soube passar por tudo isso, mas Deus vivia nele, e ele não mudou nenhuma atitude nem por um momento. Ele soube passar por todos os processos como Deus quer que você passe pelos processos, igual Paulo passou. E Paulo, ele aprendeu a ser bem-sucedido, tanto passando por dificuldades, como passando por farturas. Por quê? Porque em todos os momentos da vida dele, ele contava com a força que vem do Senhor. Outro exemplo que eu anotei aqui, a gente vê no livro de Salmos, Davi. Davi passou por todo tipo de situação. Se a gente pegar o livro de Salmos e for ler, ele passou por todo tipo de situação. Tem situação muito alegre e tem situação aterrorizante. E ele aprendeu. Ele conseguiu viver e suportar todo tipo de situação. E todas as situações que Davi passava, a fonte dele, a fonte de força dele era Deus. Era em Deus que ele encontrava a força dele. E por isso ele conseguia passar por tudo o que ele passou. E daí eu pergunto pra vocês, a quem vocês estão recorrendo? Quando vocês têm que passar por momentos de dificuldade, por processos aterrorizantes e por partes aterrorizantes da vida de vocês, a quem vocês recorrem? Geralmente a gente recorre a Deus nesses momentos, porque a gente já não vê mais outra saída e daí a gente vai falar com Deus. Mas e quando você tá em um momento de fartura, e quando você tá em um momento de alegria, você se lembra de agradecer a Deus por isso? Então a gente tem que parar e prestar atenção nisso, porque quando a gente passa por um momento muito difícil, a gente se lembra de quem é Deus e de ir lá pedir ajuda pra Ele. Mas quando a gente passa por um momento muito bom, um momento de fartura, um momento que tudo tá dando certo na nossa vida, a gente esquece quem é Deus, porque tá tudo dando certo mesmo. E na parte que a Bia falou de Davi, eu tava lendo esse livro, eu senti muito o que eu tô passando ultimamente. A Bia até sabe, essas últimas semanas pra cá, tá sendo muito difícil pra mim. Tá acontecendo coisas que eu tô ficando, meu Deus. É o processo, É o processo, mas eu
eu até comentei com a Bia, eu estou admirada como eu tô passando por tudo isso. Porque apesar de eu estar passando por tudo que eu passei essa semana inteira, eu começava a dar risada, eu começava a agradecer. Essa semana agora, eu confesso, eu chorei. A Bia mesmo presenciou tudo isso. Mas mesmo eu sabendo de tudo isso, eu creio que esse processo está sendo realizado sobre a minha vida. Porque na palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Então, como Davi foi exemplo e como Paulo foi exemplo, a gente tem que seguir essa caminhada com um exemplo, tá? A gente tem que se fortalecer. Não é só em momentos difíceis que você tem que chegar lá e pedir, Deus, me ajude. Mas em momentos bons também, não se esqueça do teu pai, ele está do teu lado todo momento e toda hora. E eu tô falando isso de estar focado em Deus sempre, porque tem distrações sobre a nossa vida. Eu anotei uma parte do livro aqui que diz assim: primeira distração, nos fazer querer estar no processo de outra pessoa. Você estar numa caminhada, você achar que você não é forte, ver o processo do seu vizinho e achar que o terreno dele está melhor que o seu. Não está melhor, você tem que enfrentar esse processo, você não tem que pular esse processo. O segundo é resistir às lições que Deus está tentando nos ensinar através das circunstâncias. Muitas vezes nos negamos a aceitar algo que está na nossa frente. Se você está passando por um processo que você precisa de pedir ajuda, não deixe de pedir ajuda, corre pela ajuda, porque Deus também fala que temos que falar com pessoas, porque se guardarmos tudo para nós, iremos explodir. Igual eu conto as coisas pra Bia, pra minha discipuladora, porque se eu guardar tudo pra mim, eu não vou aguentar. Terceiro, acelerar o processo. Ou quarto, nos fazer queimar etapas. Cair em uma dessas ciladas privará nós do sucesso. Então evite isso sobre sua vida, porque isso é perigoso. Esteja sempre firmado em Deus, sempre. O primeiro tópico é: construa um muro à sua frente. E daí eu anotei aqui: a primeira chave para o sucesso é focar no muro que está na tua frente. Neemias disse: abra a sua porta e olhe o muro à sua frente. O que isso quer dizer? Tem relação com o que a Zig estava falando, da gente achar que o do outro tá melhor, que o do outro tá mais fácil, que o processo do outro é mais legal. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu propósito. Imagina se eu fosse olhar pro processo da Zig e falar assim: nossa, eu acho que eu queria o da Zig. Eu acho que o dela tá muito melhor que o meu. Eu acho que esse aí vai ser mais rápido. Não faz sentido, porque eu não tenho o mesmo propósito que dela. Não faz sentido ela olhar pra mim e falar: nossa, essa semana eu tive uma semana difícil. Olha lá, a Bia tá de boa. Eu acho que eu queria o processo dela. Ela tá de boa essa semana. Eu acho que eu queria estar no lugar dela. Cada um tem o seu pedaço de muro. É como Neemias falou: abra sua porta e veja o muro que está à sua frente. Cada um abriu a porta, foi até o muro que estava destruído, foi até o muro que estava à frente da sua casa e foi arrumando, foi construindo o muro na frente da sua casa. Cada um focado no teu muro, no muro que estava na frente da sua casa. Assim é com a gente. Eu não tenho que olhar para o processo da Zig e achar que eu quero construir o dela, que eu quero passar pelo processo dela. Não cabe a mim passar pelo processo dela e não cabe a ela passar pelo meu processo. Cada um tem o seu. Não teremos sucesso se não focar no lugar onde Deus nos colocou, pois é onde Ele vai trabalhar a nossa fidelidade e obediência. É preciso ter fé e comprometimento para crer no Deus que nos dá tanto o sonho quanto a tarefa. Deus, ele nos dá os sonhos que a gente sonha, mas Ele nos dá as tarefas e a gente precisa ter fé e confiar nele, que a gente vai passar por todo o processo e vai chegar no fim. A gente vai chegar no nosso propósito, a gente vai atingir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Fidelidade na construção do muro não é abrir mão dos nossos sonhos, é confiar em Deus. A gente não tá abrindo a mão dos nossos sonhos, eu olhar pro processo da Zig e falar assim: nossa, mas era o meu sonho fazer isso. E eu continuar no meu processo não quer dizer que eu abri mão de fazer aquilo. Quer dizer que eu tô confiando em Deus e eu sei que o que Ele tem pra minha vida é maior do que o sonho.
Os sonhos de Deus para a vida de cada um é muito maior, muito mais grandioso do que a gente pode imaginar. O nosso sistema de raízes é desenvolvido quando a gente aceita aquilo que Deus tem para cada um. Assim como Davi aceitou para a vida dele que ele ia ser enraizado e ia se tornar rei de Israel, a gente precisa confiar em Deus e aceitar a nossa designação. A gente precisa aceitar para aquilo que nós somos chamados. E aí o nosso sistema de raízes é desenvolvido. Uma anotação que eu fiz aqui, que a gente não deve ser guiado pelas nossas paixões, porque as nossas paixões são enganosas. Tem um momento que o pastor fala que ele no começo lá da jornada dele, ele já cuidava dos jovens da igreja, ele não aceitou ser pastor, porque ele começou a ler umas bibliografias de uns caras maiores, de uns caras que já estavam lá vivendo seu propósito, e ele queria sair pelo mundo, pregar, e ele não queria pastorear os jovens da igreja dele, e porque essa não era a paixão dele. Os jovens não eram a paixão dele naquele momento, mas depois ele entendeu que ele precisava, porque fazia parte do processo dele. Faça o que está diante de você e faça o bem. Isso é assim, às vezes a gente reclama pelo nosso emprego, a gente reclama pelo que a gente está fazendo, e daí ele fala no livro, se você é um entregador de pizza, seja o melhor entregador de pizza do mundo. Se você atende telefone, seja a pessoa que melhor atende o telefone no mundo. Eu vivo reclamando para as meninas que eu me estresso lá no meu estágio e que é muito complicado. E eu vivo reclamando. E eu entendo que eu não tô ali à toa. Se eu tô ali, eu preciso fazer aquilo e eu preciso fazer bem. Eu sei que em alguma área da minha vida Deus está trabalhando, Ele não me colocou ali à toa. E eu sempre falo para as meninas que Deus está ali trabalhando a minha paciência. Então, independente do lugar que você tá, esteja e faça isso muito bem, faça o melhor que você pode. A última frase sobre esse tópico que eu quero dizer para vocês, na verdade é uma pergunta. Você tem mais paixão por buscar a realização de sonho ou por seguir Jesus? Forte. A segunda chave é meio que um complemento de tudo isso que a Bia falou. Eu vou ler para vocês aqui. A segunda chave para adquirir sucesso no processo de desenvolvimento de raízes é prestar atenção e aceitar as lições que Deus está ensinando durante uma fase ou execução de uma tarefa. Como a Bia falou, muitas vezes as pessoas se questionam por que eu estou nessa área. Vou dar um exemplo. Deus te colocou numa área para você ser professor de matemática. Você se questionando, por que Deus não me colocou numa área que eu gosto? Tipo, veterinária, por que Ele não colocou para me trabalhar com bichos? Porque esse era meu sonho, mas não, Ele me colocou para me trabalhar com professor de matemática. Se questiona e fica olhando o terreno do outro vizinho, querendo o outro terreno. Mas a gente tem que parar para pensar que Deus pode ter colocado você como professor de matemática para você aprender a amar pessoas. Isso é uma parte que eu li no livro, eu achei muito forte na hora que ele estava falando sobre isso e ele falou assim, mas eu parei para me perguntar e eu entendi que Deus estava me querendo lá para mim amar pessoas. A Bia falou sobre ele ter sido pastor de jovens. Ele ficava ele ficava frustrado por Deus ter colocado ele lá, ele não entendia porque ele estava lá. Mas ele entendeu que Deus queria ele lá para ele amar as pessoas. E eu falando sobre isso, que Deus pode colocar a gente em um lugar pra gente, tipo, como professor, pra gente amar pessoas, você pode parar pra pensar que isso foi meio simples ele está te dizendo. Sim, é simples o que eu tô te dizendo. Mas Deus quer
criar raiz em você. Através disso, que você aprenda a amar as pessoas, Deus está trabalhando isso em você e você está ficando enraizado nele, você está ficando fortificado nele. Porque você não entendia porque você estava lá, porque o seu sonho era outro. Mas a gente estamos aqui para viver os sonhos de Deus. E muitas vezes a gente ficamos frustrados, ficamos bravos porque não realizou isso sobre a nossa vida. Mas a gente veio aqui para agradar a nós mesmos, as pessoas que estão ao nosso redor, ou para agradar o coração de Deus. A gente viemos aqui para agradar a Deus e não as pessoas e nem a você mesmo. Viva os sonhos de Deus que Deus tenha sobre a sua vida. Então é por isso que muitas vezes as pessoas ficam presas em processos e não progridem. E muitas vezes as pessoas ficam presas em alguns processos e elas ficam se questionando porque elas não crescem. É porque elas não aceitaram isso. Elas ficam se questionando aonde Deus as colocou. Então, se você está passando por isso, é porque você não aceitou o processo de Deus sobre a sua vida. Você não aceitou os sonhos que Deus tem sobre a sua vida. Vivemos aqui para viver os sonhos deles e amar a Ele. Muitas vezes a gente pode ser acordada à noite e muitas vezes você quer uma revelação sobre a sua vida. Você pede através de sonhos. No livro fala que ele pediu revelação e Deus acordou ele acho que 3 vezes. E as 3 vezes que Deus acordou ele, Deus falou: filho, eu te amo. E ele perguntava durante esses 3 dias: é só isso, pai? Daí ele falou assim: é só isso, filho, eu te amo. E ele até fala, é meio estranho eu falar como Deus me acordou e falava comigo, mas eu precisei mostrar isso pra vocês porque Deus me acordou só pra me falar que me ama. E ele falou isso pra me entender que eu estou passando por um processo e eu tenho que aceitar os processos deles e aceitar os sonhos deles sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora eu sei que vai estar orando pra gente finalizar o vídeo. Eu convido vocês a fecharem os olhos e vamos orar. Pai, estou aqui para agradecer. Estou aqui para pedir também, Pai, que cada um aceite o processo que está passando, aceite a situação que ele está passando na vida dele agora. Se ele está na caverna, que ele ame a caverna, que cada vez mais a gente seja semelhante a Ti, Papai, e não agimos por nós, que a gente não precisa agradar homens, Papai. Viemos aqui para agradar o Teu coração, viemos aqui para ser semelhantes a Ti, Papai. Então, desde já eu agradeço todo o processo que estamos passando e que a gente tenha paciência, que a gente tenha discernimento para entender tudo, Papai. Porque é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guia na jornada que estamos cravando agora, Papai. Então agora desde já eu declaro que estamos vivendo o Teu processo e não estamos sendo deixados para trás, porque o Senhor é conosco, Papai. E quem será contra nós? Ninguém será contra nós se o Senhor é por nós, Papai. Então desde já eu oro para que essa pessoa que está vendo o vídeo agora entenda que o processo de Deus é lindo. O processo de Deus pode ser no tempo dele, mas Ele vai te honrar. Ele sempre vai te honrar. Ele te amou como ninguém nunca te amou. Então aceite isso. E desde já eu agradeço todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, Papai. Que elas sintam o Teu amor, que elas sintam a presença do Espírito Santo, Papai. Que cada vez mais elas queiram crescer no Teu amor, na Tua glória. Que cada vez mais elas busquem. Que cada vez mais elas entrem no quarto secreto e orem. Fiquem lá esperando que o Senhor venha falar com ela, Papai. Então desde já o Senhor está em nós, Papai. E obrigado por tudo, por cada etapa que estou vivendo e por cada etapa que vamos viver, Papai. Eu aceito o processo sobre a minha vida e eu creio que a pessoa que está aí vai aceitar também, Papai. Então desde já declaramos que há poder no nome de Jesus. Obrigado por mais um vídeo, obrigado por mais um dia. Eu sou grata por essa vida, eu sou grata por essa jornada, Papai. Então, vamos viver pelo Teu amor, Papai. Vamos amar como o Senhor amou, Papai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você já chegou até o final desse vídeo, curte, comenta, compartilha, marca os teus amigos, envia bastante. E é isso, galera. Até semana que vem. Fica com Deus.